Olá, pessoal. Semana passada eu deixei algumas questões sobre contratualismo para vocês resolverem e hoje a gente vai resolucionar essas questões juntos. Então, questão número 1, Enem 2018, texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que todo homem é inimigo de todo homem é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Hobbes, Leviatã. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Rousseau, Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma... Bom, então, gente, nessa questão, né, o que esses dois textos estão trazendo em comum, né? Hobbes e Rousseau têm muitas divergências, mas nesses dois textos eles estão trazendo o estado de natureza do homem, que é o quê? A condição original do homem, né? Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa D, que traz aqui condição original. E essa condição original que traz, né, a igualdade entre os homens. 2. Sendo os homens por natureza todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se, unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz, uma com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. John Locke, segundo a teoria da formação do Estado de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve. Então, aqui, né, traz um texto de John Locke e pergunta, de acordo com John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve manter a liberdade do estado de natureza e direito inalienável? Não, né, gente? Vamos lembrar que John Locke, um dos contratualistas, ele não fala em manter essa liberdade, né? Ele fala, dos homens renunciarem a essa liberdade absoluta que eles tinham no estado de natureza para ele ter uma liberdade mais restrita, né? Por conta das leis que teriam nesse estado civil. Então, a alternativa A está incorreta. B. Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. Locke também não fala nisso. Quem fala mais nessa questão é Rousseau, né, que fala sobre a vontade geral, sobre colocar a vontade geral acima da vontade individual. Locke não fala sobre abrir mão de direitos individuais em prol do bem comum. C. Abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte? Não, gente. Vamos lembrar que entre os direitos básicos, né, de Locke, ele também fala, ele não fala em abdicar da propriedade. Entre os direitos naturais está a propriedade privada. Então, essa questão já está incorreta. E também ele não fala, né, em submeter-se ao poder do mais forte. Até aqui no próprio texto diz, né, ele fala em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viver com segurança, e não em submeter-se ao poder do mais forte. Quem geralmente fala nessa submissão é Hobbes, né, que é a favor de um Estado autoritário. D. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Essa questão D está correta, porque, como eu disse também antes, né, como traz um pouco do texto, Locke, ele falava, né, em abrir mão, o homem abrir mão da liberdade absoluta para ter uma liberdade mais restrita, né, para poder viver em sociedade, com leis. Então, é isso, né? O homem concorda com as normas estabelecidas, concorda com as leis para viver em sociedade. Então, a alternativa correta é a D.
Questão E, renunciar à posse jurídica de seus bens. Também está incorreta, né? Como eu disse também antes, entre os direitos naturais estava a propriedade privada, então Locke não fala em renunciar à posse dos seus bens em nenhum momento. Então, questão número 2, alternativa D. 3. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador é que ele atribui importância à força dramática, é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação, que resvalará então em um estado de guerra. O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como... Bom, então aqui esse autor ele está trazendo, né, como que Hobbes via o estado de natureza, que era um homem orgulhoso, um homem que vivia sempre em estado de guerra. Esse, então, né, como eu disse, esse texto está trazendo um estado de natureza. Então, aqui pede, né, apresenta a concepção de filosofia política conhecida como... E aqui na alternativa já tem estado de natureza, que é o que esse autor traz, né? Traz o estado de natureza para Hobbes. 4. Texto 1. Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou o rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Hobbes, o Leviatã. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Locke. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende estados de natureza como um... Bom, então aqui, né, nessa questão, ele trouxe dois autores, né, dois textos. Desculpa, gente. Trouxe dois textos, um de Hobbes e um de Locke, e traz algumas diferenças, mas aqui ele pede, né, nessa questão, só sobre Thomas Hobbes, né? Então diz, Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende estado de natureza como um. Então, como Thomas Hobbes entende estado de natureza? A. Condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Então, sim, de cara, a questão A já está correta, porque vamos lembrar que na aula da semana passada, sempre vamos, né, tentar manter isso em mente, que Hobbes, né, ele via no estado de natureza, dizia que o homem era naturalmente ruim, que o homem já nasce mal, e por isso ele vive em constante guerra com todos os outros homens. Ele fala que o homem já nasce orgulhoso, já nasce com vaidade, e isso leva o homem a estar sempre em guerra. Então, fala também sobre a miséria universal, insegurança, tudo ruim, o homem ruim. E aí, vamos ler as outras, né? A A está correta, mas vamos ler as outras só para ver o que está incorreto. B. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais. Vida, liberdade, igualdade e propriedade. Incorreta, gente. Essa estaria correta se ele estivesse perguntando sobre o estado de natureza de John Locke, né? Lembrem que Locke fala sobre que o homem nasce com esses direitos naturais, direitos básicos, né? Que são esses: vida, liberdade, igualdade e propriedade. C. Capricho típico da minoridade, que deve ser eliminado pela exigência moral para que o homem possa constituir o Estado civil. Não, Hobbes também não fala sobre esse capricho típico da minoridade. D. Situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Também está incorreta essa questão. Hobbes não fala, né, que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio.
Hobbes fala que os homens nascem naturalmente ruins, apenas. E estado de felicidade, saúde, liberdade também incorreto. Hobbes fala que o homem já nasce ruim, então a E também está incorreta e a única possível então é A. Então, questão número 4, alternativa A. Para Hobbes, né, o estado de natureza é uma condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. 5. Entendi o filósofo Jean-Jacques Rousseau que a sociedade civil é resultado das transformações que a espécie humana sofreu ao longo da sua história, sobretudo da condição de selvagem para a condição de homem civilizado. O que permitiu essa transformação, segundo este filósofo, é a perfectibilidade. Selecione nos itens a seguir aquele que expressa o sentido da perfectibilidade em Rousseau, ou seja, a capacidade que o homem tem de... Então, gente, aqui vamos lembrar da aula que a gente teve só de Rousseau, que a gente falou bastante sobre a perfectibilidade. E aqui ele está perguntando, nessa questão, o que é a perfectibilidade? Que capacidade é essa? É a capacidade do homem escapar de perigos? Não, né? Lembra, a gente não falou sobre isso. É a capacidade do homem encontrar solução para os seus problemas? Também não. E também não é a capacidade do homem enfrentar seus medos. Perfectibilidade é a capacidade de aperfeiçoar-se, né? Então, até a gente consegue acertar essa até pela relação que os dois nomes têm, né? São bem próximos. Perfectibilidade, aperfeiçoar-se, né? Então, perfectibilidade para Rousseau é a capacidade que o homem tem de aperfeiçoar-se. Então, questão 5, alternativa D. 6. O homem natural é tudo para si mesmo, é a unidade numérica, o inteiro absoluto que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade funcionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não os julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. Rousseau, Emílio, ou da Educação. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz. Então, né, que ele está falando sobre o estado natural na visão de Rousseau, né, o estado de natureza na visão de Rousseau. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Então, eu vou ler todas e depois a gente vê qual está correta. B. As instituições sociais formam o homem de acordo com sua essência natural. C. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. E D. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. E. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Bom, na questão número 6, a alternativa correta é a alternativa A, que diz que o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Porque é exatamente isso que Rousseau traz, né? Rousseau traz, vamos lembrar, que no estado de natureza o homem não conhecia bondade nem maldade, mas, né, o homem, quando conhece a propriedade privada, ele é desviado e cria-se o homem civil, então. Então, realmente, o homem civil é formado a partir do desvio da sua própria natureza. Então, a alternativa correta é a alternativa A, 6A. Gabarito aqui para vocês. Deem uma lida de novo nas questões. Qualquer dúvida, podem me procurar alguém do cursinho, né, para chegar até mim. E, assim, deem uma lida também nesses textinhos, porque eles ajudam a fixar os conteúdos. E tem mais uma olhadinha nos slides, também uns vídeos extras, outros videoaulas, outras questões que tem por aí. E é isso, bons estudos e até mais!